Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe Ferraz. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui em BH, compartilhando um pouquinho da nossa experiência no setor fotovoltaico, onde eu atuo com muito orgulho desde o ano de 2016, tá bom? Eu sou engenheiro eletricista de formação, sou nascido numa pequena cidade lá do Espírito Santo, chamada Guaçuí, atuo no mercado há mais de 7 anos, fui integrador, como a maioria de vocês, comecei na integração, então eu conheço bem todas as dores do negócio que vocês vivenciam no dia a dia, que facilita bastante o diálogo com vocês, e trabalho na Forte Leve Solar desde que o CNPJ abriu, lá no início de 2019, onde eu comecei na função de gerente de engenharia, fui responsável técnico pela construção de algumas usinas, que eu vou mostrar aqui nos slides, e hoje estou assumindo uma função mais comercial, como gerente de grandes negócios, né, onde eu sou responsável por um setor que atende os clientes mais estratégicos da empresa e ajuda a acelerar os negócios de vocês por todo o Brasil. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, pessoal, que ela pode ser dividida em 3 etapas, vou fazer um institucional bem rápido, tá, sobre a Forte Leve Solar, para quem não conhece. Depois, vamos falar um pouquinho de mercado, comparando o cenário do mercado de novembro de 2022 a novembro de 2023. Será que está melhor investir agora ou há um ano atrás? O que vocês acham? Vou apresentar uma ferramenta prática que pode ajudar bastante vocês a vender mais e com mais lucratividade no dia a dia de vocês. E no final vou apresentar as nossas inovações tecnológicas, tá? Então a Forte Leve Solar, para quem não conhece, é uma empresa do grupo Forte Leve, tá? Que já existe há mais de 40 anos no mercado de caixa d'água, tanques, tubos e conexões. Nós somos líderes mundiais nesse segmento de armazenamento de água. Temos hoje mais de 9 unidades, são 9 unidades fabris, uma no Espírito Santo, onde fica a sede, 2 na Bahia, uma em Pernambuco, uma em São Paulo, uma em Santa Catarina, uma em Anápolis e uma em Manaus, tá? A Forte Leve, pessoal, a Forte Leve Solar fica num centro de distribuição lá na Serra, tá? No Espírito Santo. A gente conta lá com um galpão de mais de 70 mil metros quadrados, onde a gente compartilha lá uma estrutura física com a nossa logística. A gente sempre tem armazenado lá 150, 200 mega em estoque. Temos um laboratório próprio, onde a gente testa e monitora diversos sistemas fotovoltaicos. Tem lá estruturas fixas, estruturas tracker, usinas flutuantes, bombeamento solar, módulos bifaciais, módulos monofaciais, para a gente avaliar o desempenho e a confiabilidade dos produtos que a gente comercializa. Tá passando um videozinho aí, não sei se a maioria aqui já teve a oportunidade de conhecer, Delcides, eu sei que já, né? Então, a gente convida vocês a conhecer a nossa estrutura e comer lá uma moquinha capixaba com a gente, tá bom? Essas são as nossas usinas. A gente acredita tanto no negócio, pessoal, que a gente investe em usinas próprias. Usinas no modelo de locação e geração distribuída. Fizemos a primeira lá no município de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, uma de 3,2 megawatt-pico com 2,5 MW de inversor, né? Nesse projeto a gente pôde consolidar o nosso tracker da Alion, que dispensa a cravação de estacas no solo, né? Ele é montado em trilhos de concreto extrusado, é um tracker bem disruptivo, né? Pudemos vivenciar todas as dores que vocês compartilham ao executar um projeto de esporte, né? Obra de conexão, faixa de servidão, engenharia de suprimentos, justamente para ter propriedade de fala junto a vocês. Apesar dos desafios, pessoal, a gente gostou tanto do negócio que a gente fez uma usina 2 vezes maior em Prudente Moraes, fica a 30 quilômetros aqui do aeroporto de Confins. Quem quiser visitar, a gente pode providenciar isso aí para vocês. 6 megawatt-pico, com 5 mega de inversor, módulos bifaciais. Nesse projeto, a gente pôde pintar os trilhos de branco para aumentar o albedo e potencializar o ganho de geração dos módulos bifaciais. Tá? Depois fizemos outra em Jequitibá. Olha como é que a gente gosta de Minas Gerais, pessoal. Só projetos no estado de vocês. E depois fizemos outra em Jequitibá. Tá? Esses 3 primeiros ativos, eles foram vendidos à CEMIG no meio do ano passado. Eu posso falar porque a notícia já é pública, né? E circulou em todos os canais aí do mercado. E nesse processo de venda da energia, a gente passou por uma due diligence, né? Uma diligência bem rigorosa da CEMIG.
Então, a gente pôde ser atestado também em termos de contrato, em termos de execução da usina, em termos de qualidade de equipamentos. E a gente ficou muito feliz com o resultado. Começamos a construir também no Espírito Santo, temos uma usina lá de 3,4 megawatt-pico, com 2,5 MW de inversor, onde a gente pôde testar o nosso lastro solar, tecnologia patenteada pela Fortileve Solar. Temos lá 700 kW-pico em lastro, tá? E aqui fica a localização das nossas usinas. Então, além desses ativos em Minas Gerais que eu mostrei, a gente concluiu agora essa usina lá no Espírito Santo, de 3,4. Estamos construindo mais 7 megas em Pedro Canário, executando também uma usina de 6,8 em Central, na Bahia. E está no pipe também a gente executar Paratinga, Malhada e Boninal como autoprodutor no Mercado Livre. Tá? Então, já são mais de 26 megas construídos e 34 megas em construção. E vamos comparar os cenários, pessoal. Se você for comparar novembro de 22 com novembro de 23, vocês acham que está melhor investir agora ou há um ano atrás? Né? Muito se falou aí no início do ano em Lei 14.300, cenário político, né? Selic alta. Isso tudo dificultou bastante as vendas, né? Mas nesse período, pessoal, a gente teve uma redução de pelo menos 40% do CAPEX, ou seja, investir em energia solar em 2023 está mais barato, principalmente em função da queda do polissilício lá na China, do frete marítimo que reduziu bastante, né? Então a gente teve essa redução. Além disso, nesse período a tarifa de energia aumentou em média 20%. E a Selic nesse período, ela já dá sinais de queda. Isso significa que as taxas de juros, elas estão dando sinais de queda também. E isso influencia muito as vendas no nosso varejo. Então, o que a gente teve de notícia nesse período? A gente teve a liminar do STF, que retomou a cobrança do ICMS sobre a TUSD. Isso impactou aqui um aumento médio de 10% na conta de luz do consumidor. Tivemos também os reajustes das tarifas de energia. Em 2022, a gente teve um reajuste médio aqui da ordem de 11%. Né? A vida toda, a inflação energética sempre performou acima do IPCA. Se você pegar os últimos 10 anos, a inflação energética foi de 75%, enquanto o IPCA foi de 60%. E as bandeiras tarifárias também tiveram um reajuste da ordem aqui de 59% para a bandeira amarela e 63% para a bandeira vermelha patamar 1. Tá? Para quem não sabe, a bandeira tarifária é aquela cobrança extra na conta de energia, né? Toda vez que as condições hidrológicas do país não estão favoráveis. Além disso, a gente teve também o fim do subsídio da energia rural. A energia rural ficou mais cara em 2023, na CEMIG aqui a partir de maio e na Energisa a partir de junho. Né? Antes existia esse decreto aqui que concedeu o fim do desconto do subsídio da tarifa rural. Isso abriu um mar de oportunidades no agronegócio. E para isso, pessoal, a gente criou um simulador de investimento, né? Que é uma ferramenta prática para vocês avaliarem o retorno do investimento, seja em projetos para grupo B, quanto projetos para grupo A. Esse simulador já está parametrizado com as novas regras de compensação da Lei 14.300. Isso tudo a gente criou, pessoal, para que vocês possam vender energia solar como investimento. É isso que vocês vendem no final do dia. Né? Esse simulador hoje está disponível para todos vocês, sejam integradores, sejam clientes finais, lá no nosso site, financial.fortilevesolar.app. E a gente pode exercitar aqui, vamos fazer uma avaliação aqui de um projeto de 8,2 kW-pico, que vai gerar, em média, 1.000 kWh mês. Né? Você entra com alguns inputs aqui, como a cidade, a distribuidora, o valor do investimento, a geração e o perfil de simultaneidade. Né? Já vai carregar alguns perfis típicos de simultaneidade. Aqui eu estou selecionando um consumo residencial noturno, que é um consumo, que é um perfil da maior parte da família brasileira, né? Que acorda cedo, sai para trabalhar e volta à noite para consumir energia. Já vai trazer aqui uma simultaneidade da ordem de 25%, mas você pode também arbitrar esse valor de simultaneidade para o valor que você considera mais adequado. E você entra também com um custo de manutenção anual, que aqui eu estou colocando R$300.
Então, um projeto de 8,2 kW-pico, valor do investimento 25 mil, custo de manutenção anual R$300 por ano. E aí você pede para gerar os gráficos, pessoal. O simulador vai gerar dois gráficos. Um de fluxo de caixa e outro de caixa acumulado. Aqui você pode ver o gráfico em vermelho, o desembolso, o valor que você está investindo de 25 mil, e em verde você tem as receitas ou as economias ao longo dos 25 anos. Tá? E esse gráfico aqui também é um gráfico bem interessante, eu acho que a maioria de vocês já mostra isso nas suas propostas comerciais, que é o payback, né, ou o tempo de retorno do investimento, toda vez que esse gráfico aqui toca o eixo zero. Então, esse projeto, pessoal, que é um projeto residencial típico, ele tem aqui uma taxa interna de retorno de 41%, certo? Isso significa dizer, pessoal, 41% de rentabilidade sobre o capital investido. Né? A TIR é um conceito matemático difícil de ser compreendido para a maior parte das pessoas, mas comercialmente ele pode ser entendido como uma rentabilidade sobre o capital investido. Né? E o projeto é viável toda vez que a TIR é maior do que o meu custo de oportunidade. Hoje a Selic está em 12,25%. Nós estamos falando de um projeto que é 28% acima da Selic. É um projeto muito viável financeiramente. Se você traz isso para mês, nós estamos falando de uma TIR de 3,5%, 3,4% ao mês. Né? A gente traz aqui também o valor do VPL, que é o ganho financeiro do meu projeto, trazido a valor presente. O que isso quer dizer, pessoal? Se eu trazer todas as receitas do meu projeto a valor presente e descontar o valor do investimento, eu tenho o meu ganho financeiro. É o valor que o cliente vai ter de ganho de capital ao investir num projeto de energia solar. Que nesse caso aqui foi 123 mil. O que ele compra com 123 mil hoje? É o que ele vai poder comprar se ele investir num projeto de energia solar. E aqui os indicadores mais usuais, né, que é o payback simples e o payback descontado. Então hoje nós estamos falando de um payback aí de 2,6 meses. 2 anos e 6 meses. Um payback extremamente rápido. Né? Mesmo com fio B. Vocês viram que em momento nenhum eu falei de fio B, né? Além disso, pessoal, a Fortileve conta com uma mesa de financiamentos, né, que tem mais de 15 instituições financeiras parceiras, onde você pode simular também o projeto com capital financiado. Então, aqui tem um flagzinho, onde você pode selecionar aqui com financiamento e selecionar, fazer uma estimativa de financiamento. É lógico que isso aqui é uma estimativa bem próxima da realidade, mas você pode também consultar a nossa mesa de financiamento para saber também a prestação exata que você vai pagar. Aqui eu estou selecionando um banco BTG, vou selecionar aqui 60 parcelas de R$ 689, e você pode ver como é que o fluxo de caixa se comporta. O que esse gráfico está trazendo para mim, pessoal? Está trazendo que a economia está maior do que a parcela do financiamento. Em momento nenhum, o cliente tem desembolso de caixa. Ele está trocando uma operação de crédito. Então, você mostrando isso aqui para ele, ele só não investe se não quiser, pessoal. Né? A gente gosta de dizer que a energia solar está em modo perpétuo de demanda, pessoal. O mercado é gigantesco. São 86 milhões de unidades consumidoras no Brasil. E só 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 tem energia solar. Então, tem um universo gigantesco para ser explorado. A gente não consegue acompanhar o ritmo da construção civil. Tá? E, finalmente, a gente mostra aqui as inovações tecnológicas que a Fortileve está trazendo para desenvolvimento do setor. Eu acho que, sem dúvidas nenhuma, é uma das empresas que mais inova no mercado. A gente lançou no ano passado o Lastro Solar, que é uma estrutura feita em caixas de polietileno, né, para substituir a estrutura de aço convencional. Essa estrutura, ela dispensa a cravação de estacas no solo, então você não precisa abrir buraco, pessoal. Você não precisa de concreto. A gente reduz o tempo de instalação em mais de 50%. E aí você está me perguntando, Felipe, quantos por cento ela é mais cara? Pasmem, ela é mais barata que a estrutura de solo convencional. E além disso, você tem todos esses ganhos. Tem um outro ganho também, pessoal, que a gente já está observando, que é a facilidade de desmobilizar a área do empreendimento. Hoje os terrenos
Hoje as usinas estão chegando cada vez mais próximas à cidade, né? Os terrenos estão cada vez mais valiosos. Então, é importante que você tenha flexibilidade de depois levar essa usina para um outro local. Então, é uma estrutura que você preenche com qualquer tipo de material, areia, brita, aterro. Esse peso já dá sustentação suficiente para aguentar qualquer tipo de velocidade de vento do Brasil, tá? Então, a gente tem estrutura para isopleta 3, isopleta 5. É uma estrutura que a gente pensou para ser a mais prática possível, para que uma criança de 5 anos consiga instalar. A gente pensou nisso. Além disso, a gente desenvolve também as caixas de passagem em plástico reforçado com fibra de vidro, tá? Um material, um composto termofixo, altamente resistente, altamente durável, né? Em substituição às manilhas de concreto, né? As caixas de alvenaria. Isso aqui a gente identificou uma necessidade de mercado logo na primeira usina que a gente fez, lá em Montes Claros. É uma caixa que está sendo bem elogiada pelo mercado, já está homologada na maior parte das distribuidoras do Brasil. Tem diâmetro de 60 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, 1,20 m, que a gente pode vender dentro do kit gerador com isenção de ICMS. E, além disso, a gente vai lançar no próximo mês, em primeira mão, o nosso sistema flutuante. Em polietileno, já foi aprovado o protótipo, vamos fazer um projeto de 1 megawatt-pico lá na Serra. É importante falar, pessoal, tudo que a gente lança para o mercado, a gente testa primeiro com a gente, porque se der pau é com o nosso dinheiro. Então, a gente deve fazer esse projeto aqui no início de 2024 e brevemente lançar para o mercado também os sistemas flutuantes, que é um mercado que a gente acredita bastante, tá bom? Eu agradeço demais aí a oportunidade, novamente estendo o convite para que vocês vão lá no nosso stand, conhecer de perto lá a Solar, a caixa de passagem, vão lá na Forte Leve Solar. A gente é bem jeitinho mineiro de trabalhar, bem facinho de mexer, tá bom? Obrigado, pessoal.